Emergências e desafios em América Latina e el Caribe. São muitos os desafios e são muitas as emergências. Quisiera mencionar algunas. La primera es la desigualdad. América Latina figura entre las regiones del mundo con las regiones más pobres y más desiguales del mundo, donde está no solo la carencia de recursos económicos, como también grandes concentraciones de riqueza, grandes acumulaciones. Luego, otro desafío grande y que se ha evidenciado en las últimas semanas, los últimos días, es el tema migratorio, de la movilidad humana. El fenómeno migratorio expresa una relación muy estrecha con todo lo que significa desplazamientos forzados. Y desplazamientos forzados que vienen también por el deterioro de las condiciones de vida de las personas, de los grupos en la región. Por eso que también está muy asociado con el tema de la desigualdad. Otro fenómeno que estamos encontrando en nuestros países es el aumento de la violencia. Una violencia que tiene también relación con lo económico, con lo deterioro de las relaciones familiares, comunitarias, sociales, y agravada con el tema del narcotráfico, que eso también ha sido un elemento que ha no solo causado, aumentado la violencia, como ha causado también grandes daños a nivel cultural, a nivel de las prácticas, el aumento del miedo, ¿verdad? Y del deterioro de la relación entre la juventud. Hablando también de violencias, infelizmente lo que vemos es un aumento en los casos de femicidios en varios países de América Latina y del Caribe, y un fomento de los autoritarismos, y ese fomento de los autoritarismos se ve también por el fortalecimiento de la derecha, de la ultraderecha, que vão passando por cima do Estado de Direito, vão desconhecendo tantas conquistas, tantas lutas que venimos construindo durante tantos anos. Como podemos ver, uma coisa vai muito associada com a outra, não? E dentro desse aumento da violência, dentro desse aumento desse fomento dos autoritarismos, vamos a encontrar também um aumento dos discursos de ódio em las redes sociais. Pero são discursos que se hacen também práticas violentas em la sociedade e que vai como que multiplicando essa ola de violência. Depois poderíamos mencionar também como parte desses desafios que enfrentamos hoje os fundamentalismos religiosos, principalmente o fundamentalismo religioso cristiano, que vai associado com fundamentalismos econômicos, políticos e culturais. E esses fundamentalismos han crescido demasiado em todo o mundo, mas em nossa região de forma muito particular. E esses fundamentalismos o que fazem é sustentar posturas muito individualistas, negacionistas com relação aos direitos. Lo que vemos são grandes retrocessos a nível de conquista, de manter conquistas que hemos logrado em termos de direitos humanos, em termos de natureza também, e em termos de direitos humanos, principalmente com relação a algumas populações, verdade? Com relação às pessoas migrantes, com relação às mulheres, com relação às pessoas empobrecidas de modo geral, campesinos, comunidades afrodescendentes, indígenas, pessoas LGBTIQ+. Então, todo o discurso fundamentalista tem muito o foco nesses grupos que acabo de mencionar. E com isso o que vemos é ir fortalecendo esta ola antidireitos, verdade? Que está presente em praticamente todos os países de nossa região.
E aí é muito peligroso esse vínculo política e religião, porque não só é expressão de um pensamento teológico, não, del contexto atual, pero lo que hace es ir creando também, ou ha sido utilizado esse vínculo religião e política, ha sido um instrumento de dominação cultural. Bueno, y frente a eso, ¿cómo pensamos la acción de las iglesias? ¿No? ¿Cómo esos desafíos nos afectan como iglesia? ¿Cómo deberían ser recibidos por la iglesia, por las iglesias? En un contexto como el que estamos, un primer elemento es, para mí, el testimonio, ¿no? Es como seguidoras y seguidores de Jesús, como o primeiro testemunho nuestro es atender a las personas y a los grupos que son los que más sufren, ¿no? Las vidas que están más amenazadas como consecuencia del modelo económico, de las rupturas y del deterioro en el tejido social, como encontramos hoy día, con ese aumento de la violencia, de los femicidios. Entonces, es atender a ese dolor que está siendo provocado en estos grupos. Atender e sanar, buscar cuidar primeiro a essas heridas, porque estamos em uma sociedade com grupos de pessoas profundamente heridos em sua dignidade, não? Profundamente ameaçados, onde o medo faz com que cresça cada vez mais o individualismo. Então, aqui, um dos aportes que podem dar nossas comunidades de fé é essa atenção a essas pessoas que estão com a vida mais ameaçada, os que estão mais heridos e os que necessitam esse apoio para sobreviver nesse contexto que ameaça as vidas de los setores mais vulnerabilizados. Pero não é só essa atenção imediata. Eu creio que outra coisa que é importante é que as igrejas retomem sua vocação profética. Que retome essa vocação profética hacia adentro, em termos de fazer uma autocrítica de lo que estamos vivendo, de lo que estamos experimentando hoje em las igrejas, qual está sendo nossa prática, nosso discurso, nosso diálogo com a sociedade. Então, é recuperar esse profetismo, que estou chamando aqui de profetismo hacia adentro, com uma conversão profunda, uma conversão radical ao seguimento de Jesus, porque há experiências religiosas que sequer podemos dizer que são parte do seguimento de Jesus. É um contra-testemunho, mais bem, de lo que é o seguimento, mas também recuperar essa dimensão, essa vocação profética hacia afuera, hacia a sociedade, em la defensa da justiça, em la defensa da dignidade, em termos de respeito e cuidado para com a natureza, e respeito e cuidado para com a vida das pessoas. Necessitamos hoje dia ser comunidades de cuidado também. Então, aqui recuperar essa vocação profética é algo que urge, não? De distanciar-nos do poder, e aqui distanciar-nos em todos os sentidos, para poder também ter essa força para proclamar o Evangelho de liberação de Jesus. Outro aporte, contribuição e compromisso mais bem importante das igrejas é acompanhar a los grupos e movimentos comprometidos com processos liberadores. Às vezes dizemos, pero esses grupos já não existem, já não há. Sim, há. Esses grupos não han desaparecido. Esses grupos estão cada vez mais silenciados dentro de nossas comunidades. Então, aqui um papel importante é acompanhar a estes grupos. E são grupos que estão em uma situação, muitas vezes, de cansaço, uma situação que necessitam estar sendo acompanhados, que estão sendo cuidados e necessitam ser fortalecidos, não? Então, que é importante nesse momento que as igrejas, como em outros períodos que hemos atravessado na história da América Latina, as igrejas serem realmente um espaço de encontros de grupos de resistência, de grupos comprometidos com a rede da vida. E, por último, também aqui eu creio que são muitos os desafios e respostas que poderíamos buscar como igrejas, mas por último,
yo creo que es muy triste decirlo así, pero que las iglesias no sean piedra de tropiezo, ¿no? Que las iglesias mismas no sean lugares de violación de los derechos, de negación de los derechos. Que el discurso teológico que se pronuncia desde los púlpitos, que el Dios que se anuncia, que se proclama, Jesús que se proclama, no sea utilizado para incentivar la subordinación de las mujeres, la violencia hacia las mujeres, y de esa forma ser cómplices con tantos casos de femicidio, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo que necesitamos hacer en ese momento como iglesia, ¿no? Y recuperar más bien esa dimensión del seguimiento de Jesús como compromiso con la vida. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Entonces, es tiempo de creer en ese llamado de Jesús, en ese llamado que tenemos, ¿verdad? Nosotras como comunidad seguidora de Jesús, de ser testigo de esa vida plena, vida de felicidad, de compromiso, de alegría, vida de compartir. Y yo creo que las personas andan deseosas de ese espacio donde puedan ser cuidadas, donde puedan ser respetadas, donde son profundamente amadas. Y en eso está hoy nuestro compromiso, y en eso está hoy nuestro testimonio, y es de esta forma que como iglesias podemos recuperar esa vocación de ser, que somos llamados a ser una fuerza transformadora de la sociedad. Y es eso lo que nos va a hacer salir de ese encierro que vivimos, del miedo que aparece por todas partes. Es eso lo que nos va a hacer salir de esa situación de encerramiento, de miedo, de aislamiento, a volver a lo que es la característica tan importante que es ser comunidad, que es vivir en comunidad, que es compartir en comunidad. Y que el Espíritu del Señor, que la sabiduría divina, que canta y que baila todavía por las calles y que está dentro de nuestras vidas con deseo de ser manifestada, nos alimente en esta búsqueda y en ese compromiso como seguidoras y seguidoras de Jesús y del Dios, de la diosa de la vida.